Glória a Deus. Hoje eu dei oportunidade para vocês falarem. E a pastora Isaraí, ela foi bem no sentido daquilo que Deus colocou no meu coração. Hoje eu tive uma conversa com uma pessoa. E na verdade, há um tempo atrás eu pregava muito sobre isso, sobre esse assunto. Esses dias eu testemunhei que eu ouvi de uma pessoa, não foi aqui, foi em outro culto. Eu acho que aqui eu falei para as irmãs também. Quando Deus ele gerou no meu coração esse ministério, a palavra ministério significa trabalho, amém, irmãos? Amém? É um trabalho para o Senhor. Eu perguntei para Deus sobre o que Ele queria, o que Ele tinha na minha vida. Falei, Deus, eu não quero fazer para o Senhor, eu quero fazer com o Senhor. Para que eu faça com o Senhor, eu preciso fazer a Tua vontade. Porque às vezes as pessoas elas se perdem fazendo para o Senhor, mas não com o Senhor. Eu posso passar a vida dentro da igreja e me perder. Eu posso doar, ofertar e Deus não receber. Amém, irmãos? Tem pastor que não tem coragem de falar isso. A Bíblia chama esse pastor de ladrão. Ele veio para roubar, matar. Isso não é o diabo, é uma cultura do diabo nos pastores. Amém, irmãos? Quando a Bíblia fala o ladrão, está falando de pastores. Amém? Se você não fizer de fato para o Senhor, no teu nível de conhecimento, de revelação, isso é muito importante. Toda revelação, ela é dada por Deus. Amém, irmãos? A Bíblia diz que nós, com a nossa mente, não conhecemos o Senhor. Quem está entendendo isso? Ele te dá uma medida para crer. Em quê? Que Ele existe. Porque a terra testemunha que Ele existe. Ele gera em você uma necessidade de algo, para que você tenha uma vontade de buscar algo. Amém, irmãos? Alguns começam, quando estão ansiosos, vão fazer compra. Alguns vão ver filme. Alguns vão comer. Alguns vão correr. Sim ou não, irmãos? Quem já viu alguém que quando está ansioso corre para o shopping? Ou compra na internet? Tem gente que compra na internet. Não é isso? De repente chega aquele monte de compra na casa e ela fala assim, para que eu comprei isso? Quem conhece gente assim? Aí às vezes parcela em 10 vezes. Todo mês lembra da compra. Pastor, mas isso que você está falando não é Bíblia. Não, irmão, é vida. É o nosso dia a dia. É a nossa caminhada. A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Aí eu pergunto para você, quem está de fora enxerga dentro da janela, sim ou não? Mas quem está dentro também enxerga fora. Os seus olhos é como você enxerga o mundo. É o que faz entrar a luz dentro de uma casa, é a janela. É o que faz entrar refrigério, é a janela. Para onde estão os teus olhos? Para onde você está olhando? Será que o problema de Deus é falta de identidade? Que Ele não deixa você fazer uma estátua? Porque Ele diz, não faça nada do que tem debaixo da terra, em cima da terra, no mar e nos céus. Ele disse alguma coisa ou Ele disse nada? É nada.
Você acha que Deus tem problema de identidade? Que Ele é um ditador? Você acha, irmão? Nós precisamos entender que Deus, Ele é perfeito, sim. Nós não. Então as coisas, elas servem para trabalhar a nossa alma. Quando Deus deu essa mensagem, essa ordem, essa ordenança, essa direção, Ele estava falando com um povo que não tinha um espírito dentro. Que ele era guiado pelaquilo que ele enxergava, pelaquilo que ele ouvia. Totalmente almático. Totalmente pela percepção. Jesus, ele diz, os sinais são para aqueles que creem. Não. Os sinais são para quem não crê. Os sinais seguirão aqueles que creem. É diferente. Quem não crê, tem como um sinal, o sinal. É um alerta. É uma maneira dele abrir o coração. A profecia, ela vem trazer isso. Um consolo, uma edificação, uma exortação. Eu brinco e digo que é uma piscadinha de Deus, um abraço de Deus, dizendo, eu te conheço, filho. Eu estava vendo o último culto que eu preguei, e eu vi quantas vezes Deus usou minha boca para dizer assim, eu te conheço. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele veio ministrar, trazer um espírito de filiação. Deus conhece o homem, mas o homem não conhece Deus. Deus quer tratar o homem como filho, mas o homem está debaixo de um espírito de orfandade, de solidão. Como essa geração está opressa, deprimida, revoltada. Nunca se teve tantas coisas, modernidade e facilidades como a nossa geração. E é a geração mais opressa. Por quê? A vitrine aumentou, irmãos. Os desejos se aumentaram, porque quanto mais eu enxergo, mais eu desejo. Antes a criança já nascia e entendia que só o rei tinha poder e tesouros. Então ela não desejava isso. Hoje qualquer pessoa pode ter coisas boas. Sim ou não, irmãos? Quem não vive numa ditadura, sim. A livre competição está para todos. Filhos de pobres se tornam ricos. Branco, preto, amarelo, rosa, não importa. As oportunidades estão aí. Nossa nação foi governada por uma mulher. No passado isso seria impossível. Sim ou não? Os Estados Unidos por um negro. Pastor, você está falando de classe, de divisão? Não. Eu quero abrir a sua mente para entender que Daniel profetizou sobre esse tempo. Ele disse que a ciência se multiplicaria e o amor esfriaria. Ontem à noite eu conversando com a minha esposa, eu falei para ela, sabe o que me assusta? É que eu, um homem de 38 anos, eu vi não existir telefone, lançar o telefone, ter ações de telefone, telefone de escada, telefone de escada assim, depois de dígito, depois analógico, depois móvel, e aí começou um processo de evolução em apenas 38 anos. Quanto tempo existe a humanidade? 7.000 anos? 9.000 anos? Não sei. Vamos pensar pela Bíblia mais ou menos. Diz que o Velho Testamento, desde o começo ao fim, são 5.000 anos. De Cristo para cá mais 2.000. Imagine-se que seja só 7.000 anos. E eu estou dizendo que em 38 anos, a coisa foi... Jesus disse, encontrarei fé na terra? Se Jesus faz essa indagação, é porque seria uma especiaria. Seria algo difícil. Ou não, irmãos?
encontrarei alguém na brecha. Sabe, dona Fusai, essas são aquelas mensagens que não enchem a igreja. O meu negócio é com Jesus. Não tenho problema se você vai ficar, se você não vai gostar. E não estou falando isso por soberba, porque eu presto conta é para Ele. Eu quero que um dia Ele diga para mim: servo bom e fiel. Porque isso custa portas fechadas, pessoas que vão embora. Porque o orgulhoso, além dele não abrir o coração, ele te julga e te difama. Sim ou não, irmãos? Há tempo para todas as coisas. Há sim. Há tempo de paz. Mas a Bíblia diz: eu não vos dou a paz como o mundo vos dá. Sabe o que acontece? O mundo tem uma paz. Sim ou não? Mas não é igual a de Deus. E você precisa entender isso. O mundo tem um conhecimento, mas não é o de Deus. Nós temos duas pessoas aqui que são, como dizer, cientistas, estudantes, da área da medicina. Tudo é por repetição para se chegar a um resultado, mas não é algo exato, porque ainda tem a possibilidade de não ser. Tudo do homem é assim. Tem-se a repetição, a observação, para se chegar a uma conclusão. Sim ou não, irmãos? Com Deus não é assim. Com Ele é. Você entende? Nós buscamos aquilo que conhecemos. E Deus te convida a andar diferente. Pastor, você está dizendo que eu tenho que ignorar isso tudo? Não. Eu estou dizendo que a tua confiança não pode estar na tua mão, na tua percepção. Irmãos, a Bíblia diz que sem fé é impossível. Diga impossível. Agradar a Deus. Não é isso? Ai, pastor, esse texto eu conheço. Sim. E a Bíblia diz que fé é o quê? O que é fé, irmãos? É acreditar naquilo que não se vê, mas que se espera. Tem a ver com a nossa percepção humana, irmãos? Tem a ver com repetição ou conhecimento pré-existente humano? A nossa fé está baseada no caráter de Deus. A nossa fé está em quem Ele é. Jó está vivendo aquela maluquice na vida dele, irmão. Maluquice. Sim ou não? Maluquice. Perde, destrói, vai embora, tudo destruído, ferido, pereba, coçando. Trem, terror. Se existe um terror, foi o que Jó viveu. De repente ele para e fala assim: eu sei que o meu Redentor vive. A pastora disse que tinha gente chorando porque não ganhou. Todo mundo morrendo, os filhos morrendo, a mulher chamando ele de louco, de doido. Imagino eu se fosse no tempo de hoje. Aleluia, glória a Deus. Jó seria considerado o quê? Louco. Tu não está vendo?
Jó, você não viu? Jó, olha ali. Você entende? As pessoas o tempo todo te apontando para a notícia, para o visual, para a situação, para a pré-existência. E você decide no que você crê. Eu passei 1 ano da minha vida, o diabo me acordando todas as noites, dizendo que estava no meu quintal não tinha cerca, eu morava numa chácara, minha moto ficava do lado de fora, e o diabo dizia, estão roubando a tua moto. E eu dizia, que leve, mas eu não vou lá ver. Pastor, você é louco? Não. Eu sabia quem estava me falando do diabo, sim ou não? Meu irmão, ou você é escandaloso, ou você vive como esse mundo vive. O medo é um demônio. No amor não opera o medo. Só conhece a Deus quem anda em amor. Você entende? Se você não se posicionar, não tem no meio do muro. A Bíblia diz, acautelai-vos. O que é se acautelar? Se afastar do fermento dos fariseus. Sabe o que é o fermento dos fariseus? Conhecimento. Gente, farisaísmo era o supra-santo da época. Era os top 10 do evangelho. Era os caras que você olhava para eles, tinha jeito de crente, falava como crente, vivia como crente. Mas aqui não era crente. Como eu disse, a janela é como você enxerga. Mas também é o que você enxerga. E eles enxergavam o externo, o exterior. Eles ainda estavam, o homem que for pego em adultério. O homem que for com 2 testemunhas, tudo era externo. Tudo era como no direito, uma tipificação. Tinha que confirmar aquele ato para que ele seja condenado, culpado. Na nova aliança, o homem que pensar. Quem está vendo isso? Quem conhece o coração do homem, irmãos? O que é mais fácil? A nova ou a velha? Você pode se esconder para os outros e nunca ser pego. Mas o salmista diz: ainda que eu for no mais profundo abismo, lá tu estarás. Não adianta. E eu conversava com alguém hoje, e eu falei, sabe qual é o problema? As pessoas aceitam a Jesus, dizem, você é o Senhor da minha vida, tu é tudo para mim, tu vai me guiar, tu vai me conduzir, e depois querem viver como vida louca, do meu jeito, da minha forma, mas buscando a Deus. Tem jeito, irmão? Se você tem um funcionário, e você é o chefe dele, e você pede para ele pegar esse copo e botar aqui, e quando você retornar, ele não pegou o copo e não botou aí, e virou para você e disse assim, não, João disse para mim não botar. Esse funcionário serve para você? Seja coerente, irmão, serve para você? Ele confiou no teu comando? Não, mas o conselho dele parecia tão bom. Mas eu pedi para você fazer isso. Eu sou o Senhor. E é assim. Passamos a nossa vida com fermento. E a massa levedando. Passamos a nossa vida como eu esqueci o nome, que botava o vinho. Um odre velho.
E quando vem o vinho novo, destrói o odre. Sabe por quê, irmão? Destrói o odre. Porque o odre já não está mais preparado para aquela fermentação nova. O couro ele fermenta junto com o vinho. E eu quero te dizer, o amor só se esfria da igreja. O mundo não tem amor verdadeiro. Porque o agapau só está na igreja. Deus não é o amor filéu. Deus não é o amor hétero. Ele é o amor ágape. E esse amor só se encontra na igreja. O amor de se doar, o amor de se entregar, o amor de morrer pelo irmão, o amor de viver pelo próximo. De fato, sem esperar algo, só na igreja. Porque qualquer religião que você for, que não for o cristianismo, ela vai andar em justiça própria, esperando se regenerar, ser um ser melhor, encontrar o equilíbrio, encontrar qualquer coisa como resultado daquilo que ela fez. Mas no cristianismo, o apóstolo Paulo disse, o evangelho é loucura. Sabe por quê, irmãos? Porque ele passou a vida morrendo por Deus, fazendo por Deus, matando por Deus. De repente Jesus aparece para ele, Paulo, por que me persegues? Quem é tu para que eu te persiga? Ele não conhecia Jesus. Ele teve que ficar cego. Jejuou, se esvaziou. Deus profetizou algo lindo para ele. Vou mostrar para ele o quanto ele tem que sofrer pelo meu nome. Quem queria uma profecia dessa? Ninguém. Quem carregou a revelação que Paulo carregou? Ninguém. Há um preço. Carregue a sua cruz. Há uma cruz a ser carregada. A Bíblia diz, o homem que confessar perante o homem que eu sou o Senhor. Irmãos, não é eu chegar no clube social, igreja, e dizer assim, eu também sirvo a Deus. Não. É lá no trabalho, quando alguém diz para você assim, mente aí, você vai dizer, eu não posso. Por quê? Porque isso não combina comigo. Você não precisa dar uma de religioso. Não, eu não minto. Todo mundo mente, é assim que falam. Mas eu não minto. Não, pô, mas é bom. Falou assim, para mim não é. É quando você erra. Parece feio o que eu vou falar, irmão, mas eu tenho que falar o que eu sou. Lembra um dia que eu briguei com a minha esposa, eu admirava muito um homem de Deus. E ela disse assim, eu vou ligar para ele e falar que você brigou comigo. Eu peguei meu telefone e falei, ligue. E ela, eu sou o que eu sou. Se eu errar, errei. Sabe por quê, irmão? Queremos manter a nossa aparência para os outros, mas não entendemos que quando nós pecamos contra Deus. É Deus que está vendo, em oculto e em secreto. O que importa se aquele homem vai olhar para mim e achar que eu sou um santarrão, um fariseu? Claro que seria melhor eu não errar. Mas passar uma imagem de quem não erra errando é hipocrisia. Aí eu chego para algumas pessoas, como é que tá, pastor? Tô bem. E tá uma merda. Como é que ela vai ser ajudada? Você entende? Mas se você chega você vai arrumar o carro, você dá o diagnóstico do carro para o cara, você diz o que tem, para ele arrumar. Mas na tua vida você não quer de fato ser ajudado. Você entende? Porque você está em autopreservação.
A mulher do fluxo de sangue tinha uma lei. Primeiro, ela não podia encostar em ninguém. Morreria. Segundo, ela estava enferma, fraca, debilitada. Eu não lembro agora quantos anos, mas eram muitos anos. Eu não lembro se era 17, 12, não lembro. Muitos anos. E ela correu risco. Encostou em Jesus. Arrancou de Jesus. Jesus não deu para ela. Ela arrancou de Jesus. Na fé. Tanto ela arrancou, irmão. Irmão, quando eu oro por alguém por cura, eu sinto a unção sair. Eu sinto sair no mundo espiritual. Eu sinto. Fisicamente eu sinto sair. Jesus provavelmente sentiu sair. E ele... Alguém me tocou. Os carnais que vêm a rotina, o físico, você entende? Isso não é um recado para ninguém, é percepção humana. Está encostando em mim. Não, senhor, muitos te encostam. Não, alguém me encostou diferente. Se você não encostar em Deus de forma diferente, se expondo, você não vai alcançar. Primeiro você observa que ela se humilhou, porque ela encostou na orla. Para estar na orla tem que estar perto do chão. O corpo dela já estava dizendo que ela estava em humilhação, se prostrando. Segundo, ela encostou e Jesus disse: quem me tocou? Você precisa dizer: quem é você? Não tem crente 007. Não tem. Pastor, mas você não entende, no meu trabalho vão me perseguir, na minha casa vão me perseguir. Sabe? Uma vez eu fiz uma entrevista, eu estava desempregado, morava sozinho. Era estagiário, pagava parcela. Comia polenta com água. E eu fui para a entrevista, naquele dia meu pai passou mal. E Deus falou comigo que naquele dia ele ia abrir uma porta. Eu não fui ver meu pai doente, me acusaram, disseram que eu era insensível. E eu pensei no meu coração, se Deus disse que ele ia abrir uma porta, o meu pai não vai morrer. Porque se ele mandou eu ir na entrevista, meu pai está guardado. E eu fui fazer a entrevista, eu estou te dando um contexto para você entender o preço de crer. De se obedecer. Ouvi a calúnia, tive que fazer a escolha. Quando eu cheguei na entrevista, na primeira entrevista, o cara entrevistou a empresa dele para mim. Como assim, pastor? Não, aqui tem isso, aqui tem aquilo outro, aquilo tem aquilo outro, aqui tem aquilo outro. Tá bom, qualquer coisa eu te procuro. E eu? Não vai querer saber quem eu sou? Pensei, sabe? E na hora eu já falei, carta marcada. Ele só está cumprindo alguma coisa para alguém achar que ele fez. E eu juntando moedas para ir na entrevista. E à tarde fui na outra. Quando eu cheguei lá, o cara começou a fazer um monte de perguntas. De repente ele olhou para mim nos meus olhos e disse: você é crente? Eu disse: sou. Ninguém nunca tinha me perguntado isso numa entrevista, irmão. Eu olhei para ele e falei: sou. Na hora que eu falei sou, ele baixou a cabeça. Então tá bom, qualquer coisa eu te procuro. Cara, eu entrei no elevador. Quando a porta fechou, enchi o olho de lágrimas e disse: eu não acredito que a porta vai fechar na minha vida porque eu sou crente. Eu não acredito que eu não vou ser contratado porque eu sou crente. E eu embraguei o olho, subi na moto e fui para casa. De repente toca o telefone, como Deus falou. Quem me contratou? O cara que perguntou se eu era crente. Ele olhou para mim e disse assim: olha, cara, eu te contratei porque você disse que era crente. Eu quero alguém honesto.
Você entende? Mas e se fosse o contrário? Eu largava minha moto em todos os lugares. E eu dizia: quem guarda é Deus. Isso já de muitos anos. Isso com uns 21, 22 anos. Minha tia sempre dizia assim: você é louco, não faz isso, não é assim, não é dessa forma, não é desse jeito. E eu ouvia isso de todo mundo. Mas eu tinha uma convicção no meu coração. Não estou mandando você fazer da mesma forma. Isso se chama escola da vida. Caminhada com Deus. Eu comecei a dizer que o meu ministério, o meu propósito é restaurar a fé. Então Deus tinha que trabalhar a fé no meu coração. Eu tinha que ter experiência com Deus. E Ele me gerava isso no meu coração. E eu mudei de casa, fui para um outro lugar. E nesse lugar era um terreno com um corredor de um lado, um corredor do outro, duas kitnets desse, duas do outro. E minha moto ficou do lado de fora do corredor. E eu passei a noite abrindo janela, com medo de alguém levar minha moto. O medo entrou no meu coração. Eu não consigo explicar para você, mas naquele dia entrou o medo. No outro dia, roubaram a minha moto. Quando roubaram a minha moto, eu ouvi do Senhor: roubou porque você não confiou em mim. Pensa o desespero que eu fiquei. Jonathan, mas Deus faz isso? Faz. E é sobre isso que eu vou pregar hoje. Mas eu preciso contextualizar para você entender que eu não estou falando algo que eu não vivo. Quando Deus falou isso para mim, na época minha namorada chorou como uma criancinha, me olhou com uma cara assim de coitadinho. Eu lembro que eu sentei na marquise, na frente do meu trabalho, eu levantei a mão para o céu, porque eu não tinha papai, eu não tinha mamãe, eu não tinha ninguém por mim. Era eu e o Senhor e minha força. Senhor, Tu abriu uma faculdade para mim, a 75 quilômetros do meu trabalho. Foi Tu que abriu porque Tu disse que Tu ia me dar. Se Tu tem algo com aquele lugar na minha vida, eu não sei de onde vai vir. Só para contextualizar, que é algo que eu esqueci. A moto era financiada no nome do meu tio, porque nem nome eu tinha, ou seja, crédito. Tinha pago 6, 5, 4 parcelas. E eu fiz essa oração. Eu não sei de onde vai vir, se ela vai voltar, se Tu vai me dar outra, mas se Tu tem algo comigo naquele negócio, vai aparecer. E aí vieram para mim as teorias do capeta. É porque tu cutucou o diabo, é porque tu está em pecado, é porque tu, sabe? O meu negócio é com Deus, e o teu negócio tem que ser com Deus. De repente, a minha mãe fala: filho, quero te dar um presente, me passa a sua conta. Ela me mandou R$2.000. De repente, um colega do trabalho começa a fazer vaquinha, tudo que é lugar, e eu não sabia. E ele chega com mais R$1.700 e deposita na minha conta. De repente, a minha chefe direta, ela olha para mim e fala assim: Jonathan, me passa a sua conta. Eu quero te emprestar um dinheiro. E eu olhei para ela e falei assim: olha, eu até gostaria, mas eu não tenho como pagar. Ela olhou para mim e disse: eu não estou te cobrando. Quando der, da forma que der, do jeito que der, você faz. De repente, o meu tio liga para mim e diz assim: Jonathan, preocupa não, a partir de hoje quem paga a moto sou eu. Resumo da ópera:
Comprei uma moto, comprei um sofá, comprei uma geladeira, comprei uma cama. Com esse dinheiro. E ainda deixei de ter uma dívida. Talvez você ache pouco dinheiro, mas naquela época, com 2,5, 3 mil reais, comprava uma moto. E foi o que eu comprei. Porque o importante para mim não era a beleza ou a estética, era o ir. Era estar lá. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes é o livro de Salomão, já na sua fase já mais velha. Ele já está na sua velhice. Amém, irmãos? Um homem poderoso, rico, que começou o seu ministério buscando a Deus. Eu não vou ler o texto do chamado dele, mas Davi diz para ele: se tu temer a Deus, se tu buscar ao Senhor, se tu ouvir o conselho do Senhor, tu vai prosperar. E a Bíblia diz que ele não pediu bênçãos, ele pediu sabedoria para ser justo, entendimento. E Deus olha para ele e diz: porque tu não me pedisse para ti, porque a justiça era para o povo, não haverá ninguém rico como tu. A Bíblia diz que o homem é tentado pela sua própria cobiça, pela sua própria concupiscência. O diabo não te tenta com algo que você não quer. Se o diabo colocar aqui um copo de caninha 51, de cachaça, de caipirinha. Agora, se Deus falar para ele assim: não toma coca, e ele colocar uma coca aqui, meu irmão, eu vou dizer: Deus do céu. Se ele falar para mim assim: filho, nesse mês você não vai comer carne, vou me coçar todinho. Você entende? Pronto. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém: vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Como é que é, irmão? Tudo é vaidade. Como assim, pastor? Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol, põe-se o sol e volta ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz girar do norte continuamente, vai girando ao vento e volta fazendo seus circuitos. Resumo da ópera: tudo que você fizer em si, por si, vai passar. E é isso que ele começa a dizer. Eu fiz, eu vi, mas é sem valor. Homens querendo fazer. Eu vi agora com essa história do presidente. Aí um falou assim: não, mas agora o presidente deixou a marca dele, o nome dele. Que vaidade, irmãos. Mas o homem pensa nisso. Você entende? Eu quero fazer algo importante. Irmão, quando eu vou lá numa igrejinha desse tamanho, com 10 pessoas, e aqui eu oro pelaquela pessoa, e ela vê Deus através da minha vida, quanto vale isso? Eu conto de um homem que orou por mim há 20 anos atrás, banguelo, negro, pobre. E eu não estou falando isso para você para achar que eu sou preconceituoso com a forma, não. É porque aquilo me quebrava. Mas eu lembro disso e eu falo: cara, que homem de Deus. Que
homem de Deus, que contraria toda a minha vaidade do momento, no auge dos meus 18 anos. Acho que não tinha um dente na boca. E eu lembro. Por quê? Porque eu vi Deus. Que coisa linda, cara. E isso é eterno. Isso fica. Mas nós queremos procurar coisas passageiras. Provérbios 23, 7. Se você for ler o texto todo de Salmos, diz assim, ó: quando te assentares para correr com o governador, prestes atenção ao que se pôs diante de ti, e põe uma faca à tua garganta. Se é homem glutão, não cobices os seus pratos saborosos, pois é comida enganadora. Não te canses tentando enriquecer, seja sábio. Não te canses tentando enriquecer, seja sábio. Fixará os olhos daquilo que não é nada? O que não é nada, irmãos? Tentar enriquecer. Pastor, riqueza é do diabo? É isso que eu estou dizendo? José era rico, Abraão era rico. Jesus se fez pobre para que eu fosse rico. As bênçãos de Abraão, elas enriquecem. É disso que eu estou falando? Ou é de você gastar a sua vida em prol disso? Aonde está o teu tesouro? Irmãos, quando nós vamos entender que quando eu estiver debaixo de Deus, a porta vai vir, a oportunidade vai vir. Enquanto o cara está lá, tendo prejuízo, sendo roubado, sendo assaltado, aonde tu botar a mão vai prosperar. Tu entra na casa daquelas crentinhas de oração, a televisão dela é de 1900 e bolinha. Quem é vaidoso acha, nossa, não tem uma televisão rica. Irmão, às vezes ganha um salário mínimo. E a prosperidade de Deus é tão boa que a televisão dura 20 anos sem quebrar. Prosperidade é a manutenção de Deus. O que adianta o cara ganhar 30 mil por mês se ele gasta 15 em remédio? Não dorme. Ai, pastor, quer dizer que todo mundo que é rico é desgraçado? A Bíblia diz que é. Você pode até não perceber, porque a vida do Facebook é uma imagem parada. Ela é uma imagem parada. Você vê, eles estavam agora propagando uma foto dos caras com a mão assim, dizendo que era do Hitler. Gente, que absurdo. Sabe, a gente tem mais intelecto do que isso. Eu não estou nem acompanhando, mas eu sei que não era. Para. Bobeira. Mas é assim. Passa o cara com carrão, nossa, está prosperando. Mal sabe você que ele está com um agim. Como diz no Goiás, uma imbira. Não tem dono, é do banco, está correndo do banco. Mas está tirando onda com o carrão. Quem vê acha que tem grana. Eu conheci uma pessoa que ela morava com um sobrinho que era médico e ele trabalhava 24 horas por dia. Eu não sei como é que ele fazia isso, irmão. Devia dormir no hospital. Mas sabe o que acontece? Ela que comia do que ele comprava, ela que desfrutava do apartamento, ela que viajava, porque ele nunca estava lá. Que adianta o cara ganhar 100 conto por mês, se ele vira escravo daquilo? Esses artistas famosos tem que ir lá para um buraco, não sei da onde, escondido,
para ninguém ver eles incomodar, porque eles não têm paz. O Faustão morava nos Estados Unidos, pegava um voo para vir para cá trabalhar de horas. Nós reclamamos de 1 hora no trânsito. E quantas horas era ele no trânsito? Para ter paz. Estou só fazendo você pensar e entender que as coisas têm um preço. Que não é essa fantasia. Gugu passou a vida trabalhando. Pufa, aí cai, morre. Tão feliz, não sabe nem se era homossexual, se era homem, se não era, se o filho era dele, se não era. Mulher de aluguel, mulher de aluguel. Que felicidade é essa, irmão? Como profissional... Mas e aqui? E aqui? E é disso que eu quero falar com você hoje. Agora também não adianta você estar dentro da igreja e viver como você quer. É perda de tempo. Porque você vai arrumar 2 inimigos, Deus e o diabo. Ele vomita quem é morno. Quem está entendendo? É bíblico. Eu sofri muito na minha caminhada porque eu tinha fermento. Eu fazia jejum e ficava, porque eu jejuei e tal, não sei o quê. Aí Deus fala, é porque você é santo? Tu vai ver, a hora que tu pecar, diabo toca. Porque eu errava. Não, porque fulano de tal, e não sei o que, erra tal. Tu está julgando? Na maneira que tu julga, tu vai ser julgado. E eu era severo. Como é que eu era julgado no mundo espiritual? Entendeu, irmãos? Pastor, você acerta tudo? Claro que não. Mas já entendi alguma coisa. Já aprendi alguma coisa. Foi fácil? Não, irmão. O coração da gente é duro. Não comas do pão daquele que tem olho malignos, nem cobices os seus pratos saborosos. Ó, verso 7. Pois como imaginou na sua alma. Pois como imaginou na sua alma. Assim é. Como você se imagina, irmão? Assim você é. Pastor, isso aí é aquelas coisas de pensamento positivo, né? Não, irmão. Se você diz assim, eu estou com medo. O medo vai te rodar. Pastor, mas e quando eu estou com medo? Irmão, quando você está com medo, separa um tempo para buscar a Deus para o medo ir embora. Você precisa respeitar as suas fragilidades diante de Deus. Deus, eu estou com raiva. Cura isso aqui, tira isso aqui de mim, está errado. Eu agora, se vier na minha frente, eu estou com raiva, Senhor. Tira, Senhor. Eu quero que você entenda que os sentimentos, as emoções ainda vão estar aí. Mas você precisa escolher qual vai ser a tua fonte para dar a segunda atitude. Porque se alguém der uma bicuda no teu pé, dói ou não dói? Dói, irmão. Entende? Jó 3, 25. Jó fica antes de Salmos, tá? Jó 3, 25. Olha que legal. Diz assim, ó. O que eu temia me sobreveio. Você percebe que quando você teme, é uma fé negativa? Porque você está enxergando o que você não está vendo. É fé, irmão. Você está crendo em algo que você não está vendo, mas você está esperando. O que eu temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. O que aconteceu com Jó? Eu fico pensando, meu Deus, que desespero, o homem vivia em medo.
Perdeu os filhos, ficou pobre, ficou doente, perdeu a mulher. Devia ser complicado estar na cabeça de Jó. Né? Agora, quantas pessoas você conhece assim? Que são alimentadas pela televisão? Não, irmão, tá perigoso aí, tá perigoso. E é engraçado que agora eu sou um pouco mais soberbo, sabe, nessas coisas. Eu digo, tá? Aonde? Pastor, mas você está ignorando? Não, irmão. Isso é a realidade de pessoas, não a minha. Ou eu creio que eu tenho uma realidade em Deus, eu vou viver segundo esse mundo. Pastor, mas se acontecer algo ruim, irmão, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, até passar pela tempestade, pelo problema, pela traição, pelo abandono, pela injúria, pela vergonha. Todos os homens de Deus passaram por situações ruins. O dia mau vem. Porque é no dia mau que nós mostramos que temos raiz. É no dia mau que nós levantamos a bandeira e dizemos o nosso general é Cristo. É no dia mau que nós mostramos de fato que nós confiamos nele. Ou é no dia bom? Quando tu acorda, já está o cafezinho servido. Tu olha na conta, está rochuchuda. Mateus 6, 24. Esse é o versículo que todo mundo peca. Que isso, pastor? Irmão, uma hora ou outra tu cai nele. Uma hora ou outra a tua alma te vence. Se você ler esse texto, irmão, do 24, você vai ver que ele está todo relacionado com caminhar com Deus. É a oração modelo, é o jejum, aonde está o teu coração, onde está o teu tesouro. Se você for pegar no começo do texto aqui, ó, ele vai falar sobre as práticas de justiça. Amém? Vamos começar a partir do 25, só para você ver uma coisa. Olha só. 6, 25. Porque assim vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Qual é a ordenança? E por que nós ficamos? Eu nunca vejo, de fato, é difícil eu ver alguém dizer assim, eu vou para o inferno. É sempre, como é que eu vou pagar essa conta? Quando eu vou ter paz? Quando eu vou resolver o meu problema? Isso é de qual vida? Daqui, não é? Se eu não passar no vestibular, se eu não pagar aquela conta, pastor, você está aumentando o nível. Estou aumentando o nível. Porque se você não entender que isso é errado, você nunca vai buscar contemplação. Você nunca vai buscar solitude com Deus. Você nunca vai buscar andar em paz com Deus. Se você não entender que isso é uma cultura babilônica caída, você vai viver a vida assim, com a tua alma fazendo isso aqui, como uma gangorra, e nunca vai viver a paz que excede todo entendimento. Nunca. Irmão, pode falar o que for de Jó, mas o diabo não roubou a fé de Jó. Ele pode até ter falado besteira, mas no fundo ele sempre caía e dizia, eu sei que ele me conhece. Eu sei que ele existe. Eu sei. Você entende? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, nem é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Olhai para as aves dos céus que plantam e nem colhem, nem ajuntam, nem celeiros, contudo a vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Tem ou não tem, irmão? Você tem ou não tem mais valor do que elas?
Será que você entendeu isso de verdade? Será que você entendeu que Deus olha para você como uma propriedade particular dele? Como teu senhorio, como teu dono? Ele está com os olhos atentos para você? Como guarda de Israel, que não dorme? Será? Ou você ainda está desesperado? Às vezes eu converso algumas coisas com as pessoas, essa semana até teve uma pessoa que falou assim, às vezes eu achava que você não entendia o que eu estava falando. Não, irmão, eu estou entendendo. Mas se eu entrar na tua onda, eu não faço você ir para aquele lugar que precisa ir. Porque você está ansioso, você está desesperado, você está aflito. E eu sei que às vezes nesse momento eu tenho que entrar na onda para pelo menos a pessoa não se afastar. Mas aquilo ali é só um cafunézinho. É só um abracinho, ela sai daquilo e continua igual. Porque eu não fui placa para ela. Eu não apontei a direção para ela. E essa é a minha função como pastor. É pegar o cajado e puxar para o caminho. Pegar o cajado e puxar para o caminho. Simbolicamente o cajado tinha um gancho para fazer isso aqui, ó. Vem para o caminho. Vem para o caminho. Você entende? E a nossa luta, irmão, ela não é uma luta física. É o que o homem pensa, ele é. Pastor, então quer dizer que eu tenho que viver como uma ameba? Irmão, por favor, Deus te deu o livre-arbítrio para escolher. Se atentamente ouvir a minha voz, quem tem que ouvir? E obedecer, quem tem que obedecer? É simples, a grande diferença é que aqueles que são minha ovelha conhecem a minha voz. Pastor, mas às vezes eu não ouço a voz de Deus. Irmão, não tem problema. Comece a ouvir agora. Isso está aberto para todos. Ah, mas tem gente que tem menos fé, mais fé. Tem gente que... Irmãos, papo reto. Você precisa entender o seguinte, essa porta está aberta. Você já viu naquela porta dizendo que só pode entrar branco, preto, azul, amarelo, rosa? No máximo que tem um horário para ela estar aberta. Mas quando ela está aberta, qualquer um pode entrar e a qualquer momento. Eu tive uma situação na igreja que um dia fizeram um negócio e falaram assim, expulsa. Eu falei assim, eu não. Porta de igreja tem que estar aberta. Por que você está contando isso? Porque Deus abriu a porta. Você vive o que você quiser com Deus. Tem uma palavra do grego que diz labano. Pegue o quanto puder. Ou quiser. O que você quer pegar de Deus? Ou seja, que tipo de relacionamento você quer ter com Deus? Porque uma coisa é você caminhar vendo Ele, outra coisa é você caminhar com Ele. Você precisa começar a caminhar com Ele. Moisés fez essa escolha. Moisés não queria o braço de Deus, não queria a mão de Deus, e isso é ótimo. Ninguém está dizendo que isso é ruim. Quem não quer vitória? Todo mundo quer vitória. Mas entre um Fusca e uma Ferrari, eu sou mais a Ferrari. Entre você ter o melhor, que é o Senhor, Jesus disse isso. Jesus olhou para aquela mulher, para Maria e Marta, e ele disse assim, ela escolheu a melhor parte. E eu não vou tirar isso dela. A melhor parte é o relacionamento, é a intimidade. Esta é a melhor parte. E eu não vou tirar isso dela. Irmãos, volta para o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Preste atenção. Ninguém. Olha, preste atenção. Ninguém. Ou seja, você não pode. Nem eu não posso. Ninguém. É uma regra. É um princípio.
Se teu coração está dividido, você está servindo alguém. Se o teu coração está dividido, já não é mais Deus. Você entendeu? Ninguém. Deus não divide. Ou é ou não é. Só quero esclarecer que é de acordo com a tua revelação, com a tua maturidade. Você entende isso? É de acordo com a sua entrega, com aquilo que você conhece, com aquilo que você já foi iluminado. Não tem sentido Deus cobrar de você algo que você não conhece. Mas o que Ele te ensina, acabou. Se você não fez a escolha, já está servindo mamon. Mamon é o quê? O dinheiro, pastor. Não. Ou há de odiar a um e amar a outro. Ou há de dedicar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Essa palavra riqueza, no original, é mamon. A palavra mamon significa... Nossa, fugiu. Dependência. Segurança, veio. Segurança. A riqueza é o meio pelo qual eu me asseguro. Quer ver uma coisa? Seguro saúde, plano de saúde, segurança. Seguro casa, segurança. Você vai ver que o diabo, ele começa a criar um monte de lugar para você se apoiar. Para você deixar de olhar para Deus. Pastor, você está pregando contra quem tem seguradora? Não, irmão. Não. Eu estou mostrando para você que isso é um conceito babilônico da terra. Alguém sabe por que Satanás caiu? Pecou? Alguém sabe? Não. Está na Bíblia. Pelo seu muito comércio. Está na Bíblia. Pelo seu muito comércio. Irmão, no céu, o que ele podia comerciar? O que ele podia vender? O que ele podia passar para o outro como algo de valor? Ninguém nunca parou para pensar nisso, né? Irmão, ele era o ungido. A Bíblia diz que ele era tão violento, que o corpo dele era cheio de pedras preciosas, que saíam sons de adoração. Para a gente parece meio bizarro isso, mas eu imagino um ser angelical, que tinha tudo que é tipo de pedra preciosa, ou seja, tudo que é tipo de valor espiritual, e que o tempo todo que ele caminhava saía adoração. A Bíblia diz, estrela de Davi que caiu. É tipo Cristo, irmão. Você consegue perceber? Ele era tão especial, tão precioso, que ele só levou um terço do céu com ele. Me assentarei. Por que você acha que ele pensava em se assentar? Porque ele tinha uma glória. Você entende? Ele tinha uma glória. Irmão, ele só vendia ele. Não, eu que sou Deus, eu sou o cara. Você está entendendo? Tem um salmo que diz assim, ó portais eternos, entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Os anjos não conheciam Jesus, irmãos. Conheciam o capeta. Lúcifer, o anjo de luz. O anjo de conhecimento, o conhecimento de Deus. Quando eles olhavam para Lúcifer, eles viam quem? Deus. E ele começou a comercializar. Quem vê isso na terra? Por isso que eu não tenho paixão por Lula, por Bolsonaro. Não tenho. Eu confio em Deus. Feliz a nação que o Senhor é o Senhor. O resto é resto, irmão. Quem ele vai usar, para mim pouco importa. Agora, a nossa nação, Deus é o Senhor? Não é. Não é. Agora, ele pode ser o teu Senhor. Porque Daniel vivia na Babilônia e ele era abençoado. Esse é o texto que eu guardo para mim, irmão. Babilônia é o lugar que é tipo o inferno na terra.
lugar de prostituição, de droga, de tudo que é ruim que você imaginar. Quem já viu aquele filme Os 300? Aquilo ali é a Babilônia, aquele rei, os Xerxes. Ele é o rei da Babilônia. Tão poderoso, que quando ele falou assim, eu sou Deus. Quem sabia disso? Está na Bíblia isso. Eu sou Deus. Deus falou assim, o quê? Come que nem animal. Será que o homem tinha glória? Será que o homem tinha poder na terra, irmão? O poder dele era tão grande que isso fez raiva em Deus. Raiva em que sentido? Deus mostrou para ele, você não é nada. A partir de agora você vai comer que nem animal. Deus tirou a consciência dele e virou como um animal, comendo mato. Passou um tempo, Deus voltou, restituiu a mente dele. E ele voltou a reinar. Mas agora com temor. Você entende? Precisamos passar por esse tipo de coisa, irmãos. Precisamos ser abatidos. Precisamos, irmãos. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. E eu quero te dizer, irmãos, que nós temos uma vaidade terrível em achar que não somos soberbos. Sabe o que é soberba? É você ouvir o que ele fala e dizer, não é assim. Eu não penso assim. Eu não acho assim. E se você duvida do que eu falo, tenha a humildade de dobrar o joelho e falar assim, Deus, o que o pastor falou é do Senhor? Se é do Senhor, mostra para mim, porque eu não quero pecar contra ti. Eu faço isso, irmão. Se alguém vem profetizar para mim e eu não aceito aquela palavra no meu coração, com temor eu dobro o meu joelho e pergunto para Deus. Pergunto, irmão, e ele responde. Você está entendendo, irmãos? Filipenses, irmãos. Às vezes, irmão, a mensagem ela demora, irmão, porque se você não lê na Escritura, você não dá crédito. Você está entendendo? Porque eu posso pegar uma mensagem dessa e falar para você em 20 minutos, mas se você não lê, você não dá crédito. Quem está entendendo? Não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quem entendeu? Filipenses 4, 6. Irmãos, deixa eu ver se é isso aqui. 1 Timóteo capítulo 6, 9. Não precisa abrir se você não quiser. Só precisa que preste muita atenção. Que você abra o seu coração. Os que, porém, querem ficar rico, caem em tentação e em laço. O que é laço, irmão? Armadilha. Eles caem na armadilha. Quem cai na armadilha está o quê? Abatido, está preso. Sim ou não? Caem em laço e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Irmão, o que é descontrolado? É você não ter mais controle. O que é nocivo? Destruidor. Destrói você. Os quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor. O amor na tua segurança, irmão. O amor em se salvar. Não é isso que a Bíblia diz? Quem quer ganhar a sua vida, perderá. É o mesmo contexto. É a mesma coisa.
O dinheiro é só uma maneira de nós garantirmos. Irmãos, eu não preciso de dinheiro, eu só preciso de uma casa, de um carro, ter saúde. E se alguém me der tudo isso, eu conversava com essa pessoa hoje, eu falei, rapaz, mas o dinheiro é do pai. Eu falei assim, eu queria ser filho do Bill Gates. Não, mas ele é que seria rico, irmão. Eu, filho do Bill Gates, é claro que eu sou rico. Você entende? A herança é minha. Se meu pai conquistou muitas coisas na terra, eu sou rico. No mundo espiritual, eu sou rico porque eu sou herdeiro de Deus. Essa é a simbologia. Se a minha segurança está em Deus, irmãos, você precisa entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não é isso? Segundo o propósito dele. Se tu ama a Deus e está debaixo do propósito dele, tudo vai cooperar bem para o cumprimento do propósito. Se é bom para o propósito você ficar preso, você vai ficar preso, irmão. Eu conheço uma pessoa que ela ficou doente. Um dia veio uma dor, não lembro agora se é dor de cabeça, dor na barriga, não lembro. Era uma dor. E ela correu para o hospital. Quando ela chegou no hospital, tinha uma pessoa do lado dela. Na hora que ela olhou para a pessoa, Deus falou para ela assim, ore por ela. Ela foi e orou pela pessoa, a pessoa foi curada. De repente, quando ela se deu em si, ela não sentia mais dor. E ela falou, por que eu estou aqui mesmo? Irmão, se ela não tivesse ficado doente, ela não teria ido. Pastor, esse é o caminho? Não, irmão. Foi assim. Talvez porque ela estava despercebida, desatenta. Você entende? Talvez porque ela não teria acesso ao hospital pelas regras do hospital. Não sei. Deus é que sabe. Agora, aquela pessoa teve um encontro com Deus. Amém? E eu vou terminar aqui em Salmo 125. Olha que texto lindo, irmãos. Olha que texto lindo. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. O monte, ele é visível, fortificado, inabalável. Você está entendendo? Visível, fortificado e inabalável. Mas quem que tem essa posição? Os que confiam no Senhor. Não é na riqueza, não é na força do seu braço, mas é no Senhor. E toda vez que eu falo algo assim, o diabo fala para você, porque eu sei que ele fala. Eu não conversei com uma pessoa na minha vida sobre esse assunto. Centenas e centenas. Então quer dizer que eu não tenho que fazer nada. Irmão, não seja tolo. Deus disse que ia dar a terra. Disse eu não disse para o povo. Ele disse, eu vou dar a terra. Eu vou dar a terra. De repente ele falou assim, vai lá e conquiste. Formiga. Vai ter preguiçoso com a formiga. O que eu estou falando é que a tua vida tem que ser conduzida pelo Senhor. O teu trabalho tem que ser conduzido pelo Senhor para você não fazer esforço à toa. As tuas finanças, os teus investimentos, os teus cálculos tem que ser na mão do Senhor. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para... O que Deus faz conosco é eterno. Tudo que o mundo faz com você é passageiro. Vai para a academia, você até emagrece, irmão. Para de ir. Estica a cara. Não adianta, o tempo vem e vai amolecer de novo. Toma o remédio para tal coisa, mas a doença pode voltar. Tudo o que é feito no homem é transitório.
E é limitado. É limitado, irmãos. E é engraçado que quando eu conversava isso com essa pessoa, eu contei um testemunho, uma experiência de um pastor, um homem de Deus, que ele caiu, ficou doente, amassou, eu não sei, irmão, bem leigo, tá? Amassou os anéis da coluna, ficou com hérnia de disco, e aí ele foi lá no ortopedista, e o ortopedista falou assim, olha, pastor, isso aí não tem jeito. O que aconteceu aí, saiu o líquido, já era. Nem cirurgia resolve. E a pessoa disse, está vendo? Se até ele que é um homem de Deus, que caminha com Deus, vai buscar, vai correr atrás. Eu falei assim, opa, peraí. Você não está entendendo. Muitas vezes, nós precisamos entrar em uma condição para poder agir de forma correta. Mas isso não é necessário, se o nosso coração for disponível. Isso veio para ele como um ensino. Foi um ensino na vida dele. Lá em Atos capítulo 14, diz que ele, filho de Jessé, é um homem que fará tudo o que eu pedir. Você tem esse coração disponível para Deus? Seja franco com você mesmo. Eu tenho certeza que não. Não. Então, se você não tem esse coração ainda, Deus está trabalhando, te ensinando, te moldando, te transformando. A Bíblia diz que os ministérios são para que todos cheguem à estatura de Cristo. Perfeito, varão como Cristo, que fazia tudo o que Deus pedia. Ponto, beleza. Não cheguei, mas é o meu alvo. Ponto. Se eu entendi que isso é uma verdade e é algo a ser alcançado, eu vou começar a se deixar trabalhar nessa área. Ponto, beleza. Voltando para o testemunho dele. Ele está lá 3 meses na cama, entrevado e tal, seguindo a vida, porque tem que fazer. Ele come disso, ele vive disso. Em vez de ele estar lá pregando no púlpito, todo torto, Deus fala para ele assim, ó, chama todo mundo que tem hérnia de disco que eu vou curar hoje. Ele olhou para Deus e falou assim, você está zoando, né? Você está brincando comigo. Só que ele conhece a voz de Deus. E ele virou para as pessoas e falou assim, olha, se a minha condição não atrapalhar vocês, cuidado da barata aí, ó. Se a minha condição não atrapalhar vocês, venha na frente todo mundo que tem hérnia de disco. Irmão, quando ele botou a mão no primeiro, saiu aquela unção violenta. Quando ele botou no segundo, saiu aquela unção violenta. Ele falou assim, Jesus, começou a botar a mão na coluna dele, tipo assim, tô aqui, tô facinho, né? Mas com vergonha para ninguém ver que ele estava orando por si mesmo, né? Diz que de repente ele ficava ajeitando as costas e orando assim, em secreto, sabe? E todo mundo foi curado e ele não, irmão. No final do culto ele estava revoltado com Deus. Ele, olha, se você alegar que é falta de fé, é mentira. Tu viu eu botando a mão, tu viu eu crendo. E Deus falou para ele assim, filho, o caminho é igual para todos. Eles foram até a igreja, eles ouviram a palavra, eles buscaram, eles creram.